Fala fera, que bom te ver aqui na nossa revisão de eletrodinâmica, onde agora vamos começar o bloco 3, potência elétrica e energia elétrica. Vem comigo, questão R11. Uma ducha elétrica de 3.300 watts e 220 volts é instalada no banheiro de uma residência. Sempre que ela é ligada na sua potência máxima, o disjuntor, dispositivo elétrico que interrompe a passagem da corrente sempre que esta excede um determinado valor, associada ao circuito da ducha, interrompe a corrente. Chamado para sanar o defeito, um eletricista, ao examinar o circuito da ducha, constata que a falha é resultante do dimensionamento do próprio disjuntor. Para resolver o problema, o eletricista deve substituir o disjuntor. Vamos lá para as alternativas. Olha só, fizemos uma questão muito parecida com essa no bloco anterior, onde nós falamos sobre resistores, né? Lembra que resistores, para você calcular a intensidade da resistência de um resistor, basta você pegar DDP nos seus terminais e dividir pela intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Aqui, nós estamos falando de potência. Ele fala que a ducha apresenta uma potência de 3.300 watts. E aí se liga, fera. Para você calcular a potência elétrica de um dispositivo elétrico, o que você vai usar é essa relação aqui, ó. A potência elétrica de um dispositivo elétrico é dada pelo produto da corrente elétrica que o atravessa, multiplicado pela sua DDP, multiplicado pela DDP nos seus terminais. E por que eu estou escrevendo essas duas relações? Fera, essa relação para resistência elétrica e essa relação para potência elétrica são as duas principais relações da eletrodinâmica. E perceba que nessas duas principais relações aparecem as grandezas DDP e corrente elétrica. Só que quando for resistência elétrica, lembra? R de resistência, R de razão, DDP sobre corrente, U sobre I. Quando falar de potência elétrica, P de potência, P de produto, I vezes U. Então, quando for resistência, R de resistência, R de razão, U sobre I, DDP sobre corrente. Quando falar de potência elétrica, P de potência, P de produto, I vezes U. Beleza? E essas são as duas principais relações da eletrodinâmica. Com essas duas, você pode chegar aí de mais duas relações para potência, né? Que eu vou precisar nesse bloco, inclusive. Tranquilo? Onde tem, por exemplo, DDP, U, eu posso trocar por R vezes I. Então, onde tem U, se eu troco por R vezes I, vai ficar I vezes R vezes I, o que me daria RI quadrado. Então, eu posso escrever potência elétrica como sendo RI quadrado, beleza? Ou, onde tem corrente, eu posso trocar I por U sobre R. Onde tem corrente, sobe o I, desce o R, eu posso trocar por U sobre R. Então, ficaria com U sobre R vezes U. E eu posso escrever potência elétrica como sendo U ao quadrado sobre R. Então, pegando essas duas relações, eu posso chegar em mais outras duas para a potência elétrica. Tranquilo? Mas fica ligado que nessa questão aqui nós estamos falando de potência. A ducha tem uma potência de 3.300 watts para uma DDP de 220 volts. Eu posso calcular a intensidade de corrente elétrica que atravessa essa ducha, né? Então, eu tenho uma potência de 3.300 watts para uma DDP de 220 volts, né? Eu posso simplificar aqui, ó, 0 vai embora com 0, e vou pegar 330 e vou dividir por 22.
330 dividido por 22, se você simplificar por 11, né, seria a mesma coisa que 30 dividido por 2. E aí me daria uma corrente de 15 amperes. Então a intensidade de corrente elétrica que está atravessando a ducha é uma intensidade de corrente de 15 amperes. E aí, se o disjuntor está interrompendo a passagem de corrente, com certeza o seu dimensionamento é menor do que 15 amperes. Então eu tenho que pegar esse disjuntor, que tem um dimensionamento menor do que 15 amperes, e trocar por um disjuntor que apresente um dimensionamento maior que 15 amperes, e que seja o mais próximo, né? E aí, com isso, só pode ser a letra C. Eu vou trocar o disjuntor de 10 amperes por um disjuntor de 20 amperes. Letra C, com certeza você vai detonar na sua prova do Enem. Vamos lá para a nossa questão R12. Vem comigo. O pirógrafo é o instrumento que permite a gravação de desenhos sobre couro ou madeira, utilizando o efeito Joule para manter a temperatura de um fio resistivo montado na ponta de uma caneta. Acidentalmente, este fio quebrou-se em 2 pedaços na razão de 1:3. Se o pedaço maior for reconectado ao aparelho, mantendo-se a mesma DDP nos terminais da caneta, a potência antiga relativamente à nova guarda a proporção. Observação: supor que o fio seja ôhmico e que sua resistividade não sofra variações com a temperatura. Tranquilo? Então perceba que o fio foi quebrado em 2 pedaços. Presta atenção agora. Foi quebrado em 2 pedaços na razão 1:3. 1, 2, 3. Então, foi quebrado em 2 pedaços, na razão 1:3. Então, esse primeiro pedaço, se é na razão 1:3, esse primeiro pedaço teria um comprimento 1/4 de L. Esse segundo pedaço, já que foi na razão de 1:3, esse segundo pedaço aqui teria 3/4 de L. Se L era o comprimento do fio e ele quebrou-se em 2 pedaços na razão de 1:3, o pedaço menor apresenta 1/4 de L e o pedaço maior apresenta 3/4 de L, né? Perceba que ele fala de efeito Joule, logo você vai lembrar de resistência elétrica. E se ele está falando de fio, lembra que a segunda lei de Ohm vai dizer que a resistência elétrica é dada por ρ, que multiplica o comprimento do fio sobre a área. Nesse caso aqui, nós podemos considerar a resistividade elétrica desse fio constante e a espessura desse fio constante. Beleza? Mas antes, o nosso fio tinha um comprimento L. Agora ele pegou o pedaço maior, que corresponde a 3/4 de L. Então, se o novo comprimento passa a ser 3/4 de L, a nova resistência vai ser 3/4 de R, né? Já que resistência e comprimento são grandezas diretamente proporcionais. Então, se antes o comprimento era L e agora o comprimento passa a ser 3/4 de L, pela relação de proporcionalidade, a nova resistência elétrica, que eu vou chamar de R', corresponde a 3/4 da resistência antiga, que eu vou chamar de L. Tranquilo? Então, se antes o comprimento era L e a resistência era R, para agora um novo comprimento 3/4 de L, a nova resistência vai ser 3/4 de R. Tranquilo? Então, a nova resistência com o pedaço maior, que eu vou chamar de R', seria 3/4 de R. Tranquilo? Mas aí ele está falando de potência. Então, você tem uma questão que está falando sobre DDP constante
mantendo-se a mesma DDP, mexendo-se na resistência, eu estou falando de potência. E aí, se você volta aqui, ó, mantendo-se a DDP constante, eu estou falando de resistência e potência, eu vou usar essa relação aqui, beleza? Então, eu sei que a potência antiga, que eu vou chamar de P, era dada pela relação U² sobre R. Beleza? A nova potência P' vai ser U² sobre R', mas R' seria 3/4 de R. Tranquilo? Ou seja, essa nova potência P' seria 4/3 de U² sobre R. Mas U² sobre R é a minha potência antiga. Então, eu posso escrever que a nova potência seria 4/3 da potência antiga. A nova potência P' seria 4/3 da potência antiga. Mas cuidado, ele quer a potência antiga relativamente à nova. Preste atenção. Se ele quer a potência antiga relativamente à nova, o 3 sobe multiplicando, o 4 desce dividindo. Então, a potência antiga relativamente à nova seria 3/4 de P'. Então, a potência antiga é 3/4 da potência nova, né? Então, a potência antiga relativamente à nova, guardar a proporção, 3/4. 3/4, tranquilo? E com isso, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa B, de boa prova do Enem para você. Vamos lá para a nossa questão R13. Vem comigo. É comum haver uma enorme distância entre as usinas hidrelétricas e os principais centros consumidores de energia. A usina de Itaipu, por exemplo, está a milhares de quilômetros de algumas das grandes cidades brasileiras. Como a resistência elétrica é proporcional ao comprimento do condutor, uma indesejável e inevitável perda acumulada de energia é observada. Se a usina produz uma tensão, ou DDP, U, na saída de seus geradores e até chegar ao centro de consumo, a linha de transmissão tem uma resistência acumulada R, qual é a potência bruta, que seria a potência total na usina, e a potência efetiva, ou seja, a potência útil no final da linha de transmissão, se a corrente que passa pela linha é I. E olha só, fera, se eu quero calcular a potência total, a potência bruta na saída, né, da usina, né, na usina, essa potência bruta, que ele está chamando de PB, é a intensidade de corrente que está sendo transmitida à linha, né, multiplicado pela DDP de saída, pela tensão de saída, vezes U. Então, essa potência bruta, essa potência total, seria I vezes U. Tranquilo? I vezes U. Mas se eu quero a potência útil, que seria a potência efetiva, tá vendo o que seria a potência efetiva? Seria a potência útil, seria a potência utilizada, né? Seria a potência total, que é a potência bruta, menos a potência perdida, né? Menos a potência dissipada. Então, essa potência efetiva seria a potência total, que aqui nós estamos chamando de potência bruta, PB, menos a potência dissipada, né? Então, essa potência bruta seria a potência total. Essa potência efetiva seria a nossa potência útil, né? Mas a potência bruta é dada por I vezes U. E a potência dissipada, essa potência dissipada, é por conta da resistência acumulada, né? Que pode ser dada como sendo RI². Beleza? Então, essa potência efetiva
é a potência total menos a potência dissipada. I vezes U menos R quadrado. Se eu coloco o I em evidência, essa potência efetiva seria I vezes U menos R vezes I. Beleza? Então, está aqui para vocês a potência bruta, que seria a potência total, corrente vezes DDP ou DDP vezes corrente, e a potência efetiva, que seria a potência útil, potência bruta, potência total menos a potência dissipada, que ficaria aí que multiplica U menos R vezes I, ou U menos I vezes R, seria a mesma coisa. E com isso, a alternativa correta aqui seria a alternativa D, de detonando na sua prova do Enem. Vamos lá para a nossa questão R14. Vem comigo. Texto para as questões R14 e R15. Presta muita atenção. O sistema de distribuição da eletricidade nas residências se dá por meio de 3 sistemas. Monofásico, uma fase e um neutro. Bifásico, 2 fases, A e B, por exemplo, e um neutro. E o trifásico, 3 fases, A, B e C, por exemplo, e um neutro. Nas grandes cidades, o sistema de distribuição da eletricidade, na maioria das residências, costuma ser bifásico, que se dá da seguinte maneira. A partir do poste da rua, chegam à casa do consumidor 3 fios. Após passarem pelo relógio da luz, o medidor da energia elétrica, esses fios são distribuídos pela casa. Para não haver sobrecarga, costuma-se fazer uma separação, criando-se 2 redes. Assim, os equipamentos existentes nas residências são projetados para serem ligados entre uma fase e um neutro, por exemplo, uma lâmpada, e ou entre 2 fases, por exemplo, um chuveiro. Em alguns locais estratégicos da casa, costumam ser colocadas caixas de luz que, além de racionalizar e sistematizar as ligações feitas, permite a colocação de fusíveis ou disjuntores, que interrompem a passagem da corrente elétrica quando esta se torna excessiva. Está aí para vocês a figura, né, mencionada no texto. E ele fala o seguinte: a figura abaixo representa parte de um circuito elétrico de uma residência com alguns componentes eletrodomésticos identificados com suas respectivas potências. A instalação elétrica desta residência está ligada em uma rede monofásica de 220 volts e protegida por um disjuntor ou fusível F. Questão R14. Considerando que todos os equipamentos estejam ligados ao mesmo tempo, o consumo de energia elétrica da residência em kWh durante 120 minutos é... vamos lembrar que potência mede a taxa com que o sistema consome energia. Então, potência seria energia sobre o tempo. Se ele quer que você calcule, né, o consumo de energia total, considerando que todos os equipamentos estejam ligados durante 120 minutos, ou seja, 2 horas, qual seria o consumo dessa energia? O consumo de energia total seria a potência total, que seria a soma das potências de todos os dispositivos elétricos, vezes o tempo que ficaram ligados. E aí, se você volta lá para o nosso quadro, você tem a potência da lâmpada, que é uma potência de 150 watts, o ferro 400 watts, o liquidificador 300 watts, o computador 120 watts, a TV 150 watts e a geladeira aí 300 watts. Se você pega e soma todas essas potências aqui, nós teríamos uma potência total de 1.420 watts. Como ele quer o consumo de energia em kWh, o prefixo quilo é 10 elevado à terceira,
Então, vou andar aqui 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, essa potência total seria uma potência de 1,42 kW. Então, a potência total de todos esses aparelhos ligados simultaneamente seria de 1,42 kW. Se ele quer o consumo de energia total dessa residência em 2 horas, tá vendo por que eu passei para hora? Porque a unidade de energia elétrica está em kWh, a potência em kW e o tempo em hora, tranquilo? Então, eu tenho aqui uma potência total de 1,42 kW no intervalo de tempo de funcionamento de 2 horas, tranquilo? Então, se eu pego 1,42 e multiplico por 2, o consumo de energia elétrica total nessa residência seria de 2,84 kWh. E para essa questão R14, a alternativa correta aqui seria a alternativa D, de detonando na sua prova do Enem. Tranquilo? Vamos agora para a nossa questão R15, que também pertence a esse texto aí. Ainda acerca do assunto tratado no texto, resolva esta outra situação problema. Considerando ainda o circuito da questão anterior, ligada a uma rede monofásica de 220 volts e protegido por um disjuntor ou fusível de 15 amperes, qual deve ser a potência máxima em watts de um ferro de passar roupa que pode ser ligado simultaneamente a todos os demais equipamentos que constam no circuito citado, sem que o fusível interrompa esse circuito? Olha só, todos estão ligados na mesma DDP, 220 volts. Pode olhar para cá, ó. Todos estão ligados na mesma diferença de potencial. Todos esses dispositivos estão ligados em paralelo, tranquilo? Então, eu posso calcular a corrente total que é enviada a esse circuito quando todos esses dispositivos estão ligados. Qual seria o meu primeiro passo aqui? Ora, tá vendo? Eu sei que potência é corrente vezes DDP. Se eu pego a potência total de todos os equipamentos, eu vou estar calculando a corrente total do meu circuito, né? E nós vimos que a potência total é uma potência de 1.420 watts. Para uma corrente total que eu vou calcular, numa rede de 220 volts, já que todos os dispositivos estão ligados em paralelo. E aí, se você pega 1.420 e divide por 220, você vai achar aqui uma corrente total de 6,45 amperes. Então, pegando a situação do texto, com todos os equipamentos ligados simultaneamente, a corrente total do meu circuito seria de 6,45 amperes. Aí ele quer saber qual deve ser a potência máxima, de um ferro de passar roupa, né? Sabendo que a corrente, o dimensionamento do fusível é uma corrente de 15 amperes. Então, ó, se eu quero calcular a potência máxima do ferro de passar roupa, o que é potência? Potência é corrente vezes DDP. Então, se eu quero calcular a potência do ferro, eu quero saber qual é a intensidade de corrente que deve passar pelo ferro. Mas espera aí. Se a corrente total é de 6,45 amperes e o dimensionamento do nosso disjuntor, do nosso fusível, é de 15 amperes, nós temos aí uma folga de 8,55 amperes. Então, para eu descobrir a potência máxima desse ferro, eu vou pegar a intensidade de corrente máxima que pode passar pelo circuito.
E se a intensidade de corrente máxima que pode passar pelo circuito é uma corrente de 15 amperes, e eu já tenho 6,45 amperes garantidos, para o ferro só pode sobrar quanto? Uma corrente máxima de 8,55 amperes. Então, a corrente máxima que pode atravessar o ferro de passar roupa é uma corrente de 8,55 amperes, que é exatamente o que falta para 15 amperes. Então, a potência desse ferro de passar roupa seria 8,55 vezes a tensão, a DDP, que seria de 220 volts. E aí, se você pega 8,55 e multiplica por 220 volts, isso daria uma potência máxima de 1.881 watts. Beleza? 1.881 watts. Beleza? Então, essa seria a máxima potência de um ferro de passar roupa, para que todos os demais equipamentos que constam no circuito sejam ligados simultaneamente, sem que o fusível interrompa esse circuito. Sendo assim, a alternativa correta aqui seria a alternativa mais próxima, seria a letra B, 1.880 watts, já que com 1.881 eu estaria na corrente máxima, né? Diminuindo um pouquinho, teria garantido aí todos os equipamentos funcionando perfeitamente. Letra B, de boa prova do Enem para você. Eu te aguardo nos próximos blocos de eletrodinâmica, onde vamos discutir associação de resistores e circuitos elétricos simples. Fera, nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima. Valeu!